Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu gostaria de estar lendo algo aqui que eu vi, é do pastor Elidiel Marques, que eu li e achei bem interessante. O tema é: não volte àquela mesa. Diz assim, 1 Samuel 20, 25 a 34, tá bom? A Bíblia diz que o lugar de Davi apareceu vazio, não foi atraso, não foi descuido, foi livramento. Saul estava na mesa, o banquete estava pronto, a cadeira estava reservada, mas o ambiente estava contaminado, a mesa era bonita, o coração era assassino. Davi não estava ausente por fraqueza, ele estava ausente por discernimento. Quem tem chamado aprende cedo que nem toda honra vem de Deus. Algumas mesas parecem promoção, mas são armadilhas. Saul esperava Davi voltar. Ele acreditava que Davi era apegado à posição, que ele não resistia ao prestígio. Mas quem foi separado para reinar não se apega às cadeiras, se apega ao propósito. O texto mostra algo profundo. Saul interpreta a ausência de Davi como impureza. Ele acha que Davi não veio porque estava limpo. Sempre vai ter gente que espiritualiza a sua ausência, que tenta explicar seu afastamento como se o erro fosse seu, quando na verdade a proteção é divina. O lugar continuou vazio. Segundo dia, e isso incomodou bastante a Saul, porque o vazio denuncia intenções ocultas. A ausência de Davi revelou o ódio da mesa, revelou a violência do ambiente, revelou quem Saul realmente era. Jonathan se levanta porque sempre haverá alguém que Deus usa para te defender quando você não está presente. Nem toda batalha você precisa estar para vencer. Algumas Deus vence por você. Saul tenta matar o próprio filho. Ali fica claro. Se Davi estivesse naquela mesa, ele morreria. Existem lugares que você não volta mais. Não porque você perdeu espaço, mas porque ganhou visão. Não é rejeição, é preservação. Deus está te ensinando algo hoje. Nem todo banquete é de vida, nem toda mesa é comunhão, nem toda cadeira é promessa. Se Deus te tirou, não negocie retorno. Se o lugar ficar vazio, deixe vazio. Quem te chamou para algo maior, sabe exatamente de onde te tirar. Siga o seu caminho. O trono é depois do deserto. E a vida sempre vale mais do que o lugar à mesa. Pastor Elidiel Marques. Foi um dito dele, né? Eu achei muito interessante, né, gente? Por quê? O que eu interpretei com isso? Existem ambientes, sejam eles quais forem, seja um ambiente familiar, um ambiente ministerial, de igreja, seja um ambiente de trabalho, seja amizades, relacionamentos. Tem lugares que muitas das vezes você vai olhar, você vai sentir o desejo, a vontade de fazer parte, mas você não pertence. Aqui ele conta de uma forma bem assim clara que a intenção de Saul era destruir a Davi. Portanto, o que ele quer dizer aqui? Que Davi, ele teve o discernimento de não voltar a fazer parte da mesa. A mesa, gente, ela representa muitos significados, porque a mesa é um lugar de bênção, ou pelo menos deveria ser, né? Porque a mesa, de uma forma simbólica e também física, ela traz
coisas boas. Ela está vinculada a reuniões, a confraternizações, a intimidade. Porque não é qualquer pessoa que você coloca à sua mesa. Então isso significa o quê? Algo íntimo, algo importante, algo muito pessoal. Então aqui, nesse escrito e nesse entendimento, fala-se o quê? De intenção. Nem toda mesa que é posta é para nos honrar. Muitas das vezes, como aqui mesmo na palavra e no que foi falado no texto, declara, às vezes são armadilhas. Porque o inimigo, a intenção dele, muitas das vezes não é que você cresça ou que eu cresça. A intenção dele é nos destruir. E de que forma? Trazendo a decepção, a frustração. Porque quem de nós não quer se sentir pertencente, né, gente? Todos nós temos essa necessidade. Ai, tem gente que fala, eu não ligo. Não, liga, gente. Para com isso, porque liga. Não dá pra gente ser hipócrita. Todos nós queremos ser importantes. Todos nós queremos pertencer a algum lugar, a algum grupo, a algum ambiente. Todos nós precisamos. Isso faz parte da vida humana, dos relacionamentos humanos. Só que nem todo lugar você vai fazer parte quando não se tem propósito. Ou quando houve um propósito por um determinado tempo, chega um momento que Deus, por permissão dele mesmo, afasta. Porque a palavra do Senhor também em Eclesiastes 3:1 fala, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Então, quando Deus se refere que tudo tem o seu tempo determinado, tem o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar. Isso significa o quê, gente? Às vezes momentos de afastamento. Deus permite para tratar com as pessoas do lado de lá, para tratar conosco do lado de cá. E às vezes é importante nós entendermos isso. Se Davi tivesse ido e não tivesse tido discernimento e tivesse ido, provavelmente seria morto. Alguma coisa iria acontecer. Porque Saul, ele não compôs aquela mesa porque ele era uma pessoa de coração bom. Ele tinha inveja de Davi. Por que ele tinha inveja de Davi? Porque ele começou a ver que Deus estava usando Davi nas guerras. E que Deus tinha um grande chamado na vida de Davi. Mesmo a partir, mesmo com os pecados dele, com a falha dele, mas a palavra do Senhor descreve Davi como segundo o coração de Deus. Então Saul, já sabendo disso, e por deixar a inveja contaminar seu coração, ele já havia ali naquela mesa preparado uma armadilha. E se Davi certamente tivesse ido, não tivesse tido discernimento da parte de Deus, certamente ele teria sido morto, teria acontecido alguma coisa. Assim é com a nossa vida, gente. Sabe o que Deus me faz entender? Eu li, isso daqui me chamou muita atenção, sabe, do que esse pastor colocou. Eu achei bem interessante. Às vezes a gente quer caber em lugares que a gente não cabe. Na vida de pessoas que a gente não faz parte, que a gente não cabe. Sabe, gente, porque uma das coisas que a gente percebe, quando existe um propósito de Deus, ele é bilateral, ele não é unilateral, ele não é exclusividade minha e nem exclusividade do outro lado, ele é exclusividade do conjunto, ele é de todos, ele não é só de uma parte. Então, não sei se eu estou falando certo, né, gente? Acho que o significado é isso, unilateral geral, bilateral de uma das partes. Isso, acho que é isso. Então, gente, o que acontece? Quando a coisa é só bilateral, só de uma parte, não existe propósito. Ou pode ter existido por algum tempo para tratar outras coisas, porque Deus, ele usa as coisas. Tudo é proveitoso para Deus. O que não vai ser proveitoso é para nós, quando nós não obedecemos, quando não faz parte do propósito de Deus. Mas para Deus, até o mal ele transforma em bênção. Mas Deus faz isso, não nós. Muitas vezes a gente quer fazer pela nossa força, pelo nosso braço. É uma coisa do ser humano, né? E ser um ser humano Joelma, enfim, nós somos assim, né? Mas o Senhor, ele nos chama ao entendimento de que nem eu e nem você vai fazer parte de todas as mesas. Às vezes, gente, a gente quer muito caber na vida das pessoas, sabe? Isso até em amizade.
às vezes até num grupo de trabalho. Gente, num local de trabalho, nem todo mundo vai gostar de você. Infelizmente, isso pode acontecer. E não importa se você tem a intenção de ajudar, se você tem boa intenção, não. Não importa isso. Não faz a menor diferença quando as pessoas deixam Satanás entrar no coração. Quando as pessoas permitem que o inimigo traga sentimentos negativos de inveja. Então, no geral, Deus, Ele sabe aonde vai colocar cada um de nós. E às vezes a gente fica insistindo em caber na vida de pessoas que já deixaram claro para nós que não nos querem. Isso, gente, a gente traz para todos os relacionamentos. Às vezes é no trabalho, é na família, é na igreja, é no relacionamento sentimental, amizade. Isso, gente, a gente leva para todas as áreas da vida. E às vezes a gente quer fazer parte daquela mesa, porque a mesa ela representa lugar de intimidade. Para a gente ter intimidade e fazer parte de uma mesa, a gente tem que comungar da opinião daquelas pessoas. Se você não comunga daquela opinião, como que você pode fazer parte? Seja para o bem ou seja para o mal. Não tem como. Porque treva e luz não fazem junção. Não podem confabular. Mas a gente tem, sim, essa péssima necessidade de fazer parte. Nós temos essa necessidade. E muitas das vezes a gente fica ali insistindo, sabe? Para caber no mundo de quem Deus não quer mais que a gente faça parte. Um dia a gente fez parte por um tempo e acabou. Ou um dia pode até ser que volte a fazer parte. Talvez seja trabalhos da parte de Deus temporário, porque se Deus tiver propósito, Ele também leva de volta. Aqui, nessa palavra que o pastor trouxe, eu trago mais interpretação, Deus me dá mais essa interpretação, no sentido de que nem tudo é definitivo, a não ser que Deus tenha encerrado de fato. Aí acabou. Mas Deus, Ele pode transformar e mudar as coisas. Porém, a gente tem que ter o discernimento para entender se realmente é a vontade de Deus. Sabe? Muitas das vezes a gente fica lutando para caber no mundo de pessoas que elas já deixam claro que não querem a nossa companhia, que não querem a nossa presença. Sabe? Tem situações na vida que Deus permite para a gente aprender. Sabe? Eu tirei essas vivências em amizade, quando se afastaram de mim, quando eu também me afastei. Eu tive também esse relacionamento sentimental, quando me interessei e não fui correspondida. Você começa a entender que nem tudo realmente é pra você. Isso quer dizer que o outro lado seja ruim? Pode ser que sim, pode ser também que não. Assim como você também. Será que você é boa? Será que você é ruim? Não, não necessariamente. Às vezes não tem propósito. E quando não existe propósito, as coisas se findam. Claro que aqui no caso de Davi, a gente está falando aqui, e é contada a história, do ponto de vista e de uma percepção de rivalidade, de liderança, de competição. E isso existe muito, né, gente? Mas a gente também traz para outras áreas da vida, como um todo. Por quê? Porque a mesa, ela está relacionada em todo o âmbito. A mesa pode significar um local de trabalho, a mesa pode significar um ministério, a mesa pode significar um grupo na igreja, a mesa pode significar um parente, um familiar, amizade, vida sentimental. A mesa, ela tem várias referências. Então, gente, é muito importante a gente procurar saber aquilo que é propósito de Deus. Eu tenho dificuldade de saber disso, eu não vou mentir. Eu tenho. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada, eu sou aquela pessoa muito emocionada, aquela pessoa que, de fato, faz as coisas por impulso. Eu sou essa pessoa, eu não vou mentir. Eu sou. E às vezes Deus ele me arrocha em muitas coisas. Eu vejo que às vezes Deus me arrocha porque eu sou uma pessoa difícil de lidar com Deus. Com as pessoas até que não, sabe? Eu sou mais humilde com as pessoas. Eu não tenho muito problema de humildade com pessoas, acredito que não. Mas com Deus eu tenho. Com Deus eu tenho. Eu vejo que
Acredito eu que com Deus eu tenha. Se eu estou falando besteira, não sei. Que Deus me mostre. Mas eu sinto que eu tenho. Com Deus eu tenho mais orgulho. E muitas das vezes o Senhor, Ele trata e Ele vai arrochar. Muitas das vezes através das circunstâncias. Pra gente entender o propósito dele. E às vezes é difícil, porque eu tenho essa dificuldade de buscar a vontade de Deus. Eu não sei quanto a você que está aí do outro lado. Talvez você possa até me julgar. Nossa, mas é crente. Não, ninguém pode julgar ninguém, gente. Porque do mesmo jeito que eu sou assim, de repente você também é. A diferença é que eu assumo e digo. Talvez você tenha essa dificuldade de reconhecer. Mas muita gente tem essa dificuldade. Às vezes a gente faz bonito para os outros. Às vezes é muito fácil a gente mostrar uma santidade de aparência. Porque a santidade, gente, não é só você você tá pecando no sentido de, de repente você tá fora, de repente você fica com alguém. Não, o pecado não é só isso. O pecado também é você representar e mostrar uma coisa que você não é. Entendeu? É você usar máscara de santidade sem ser. A santidade não tá só naquilo que é explícito, naquilo que é externo, mas pode também estar dentro da gente. Às vezes a gente acha que pecador é só aquele que de repente traiu a esposa e todo mundo descobriu. Traiu o esposo, todo mundo descobriu. O pecado é só aquele da mocidade que dentro da igreja está lá no louvor, mas de repente lá fora não é a mesma coisa, a pessoa está ali abraçando, está ali se amassando com alguém. Não é só isso que é pecado, não. Às vezes a pessoa acha que é só isso que é pecado porque todo mundo descobriu, porque foi descoberto. Não, tem muito pecado e às vezes até pior que está dentro da gente, que ninguém vê, mas o Senhor, Ele sabe. Quando a gente tem inveja do irmão, quando a gente puxa o tapete do irmão, quando a gente impede do ministério do irmão caminhar por causa de inveja, por causa de rivalidade, de competição. Isso também é pecado. A diferença é que não é visível, que é uma coisa mais guardada, mais escondida. Você está rindo, mas por dentro você está maquinando o mal. Isso também é pecado. Só que a diferença é que ninguém vê, a não ser que você confesse. Do contrário, ninguém sabe, a não ser Deus. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado nas mesas em que a gente se aliança. Porque mesa também simboliza aliança. Porque como simboliza intimidade, você não traz para a tua mesa uma pessoa que você não tem intimidade. Você traz uma pessoa que você gosta. Um amigo, um parente, um familiar. São essas pessoas que você vai trazer para a tua intimidade. Se não existe aliança, como que você vai trazer essa pessoa para a sua mesa? Então a mesa também é um reflexo também de aliança. Então a gente tem que tomar cuidado. E às vezes, porque a palavra aqui fala claro, Davi teve discernimento e não foi aquela mesa que parecia ser uma mesa cheia de pompa, cheia de honra, mas no fundo, por trás tinha maldade. E Deus usou alguém. Por que se refere ao uso de alguém? Deus usou Jonathan, porque Jonathan era amigo de Davi. Ele foi contra o pai dele não porque ele era mau ou porque não amasse o pai dele, é porque ele não comungava da injustiça. Ele sabia que o que o pai dele sentia por Davi era inveja. Ele sabia que o que o pai dele tinha contra Davi era por maldade, justamente por causa da inveja. Quantos de nós muitas das vezes estamos na igreja, sabemos que uma pessoa ela está errada e a gente não tem coragem de falar e a gente compactua daquilo? Por quê? Porque a gente quer fazer parte da mesa. Quando a gente quer fazer parte da mesa, a gente vai comer de qualquer coisa que for oferecida. Porque a mesa também representa o oferecimento. A mesa também traz o oferecimento. Porque vai ter banquete. Seja ele bom ou ruim, mas vai ter. Então, você quer fazer parte ali de um grupo. Aí muitas das vezes você vai agir com injustiça contra o irmão. Vai falar mal do outro e você vai ficar quieto na sua. Vai falar mal junto muitas das vezes. Pior, né? Que ainda fala mal junto. Aquele que ainda cala a boca, ainda tá. Não quer dizer que concorde, né? Simplesmente cala a boca porque talvez tenha a covardia de não defender. Mas e aquele que fala mal? E aquele que pelas costas fala mal? Gente, hoje em dia a gente tá vivendo no mundo. Eu tinha mandado um áudio falando isso com uma amiga minha. Hoje em dia as pessoas estão te abraçando, gente, com um sorriso de orelha a orelha, mas não tem boa intenção. E isso é em todo lugar. Porque é muito fácil a gente perceber as intenções da pessoa. Por quê? Porque às vezes eu posso te tratar bem, mas quando eu estou num grupo de pessoas, eu não quero que você faça parte.
Então isso significa o quê? Eu estou sendo sincera com você? Eu estou sendo sincero se for homem? Não. Eu estou sendo falsa. Eu estou sendo falso. Eu te trato bem quando eu estou só, mas quando eu estou na frente dos outros, você não faz parte junto. Eu faço de tudo para te excluir. Por que eu quero te excluir? Porque eu tenho medo que você se destaque mais do que eu, que você chame mais atenção do que eu. Deus, ele nos chama para isso, gente? Não, ele não nos chama para isso. Ele nos chama, sim, para viver o tempo dele, para viver o propósito dele, mas com pessoas que estejam também alinhadas ao mesmo propósito, não pessoas que vão servir de pedra de tropeço para impedir. E isso não é só do lado de lá, é do lado de cá também. Que o Senhor me abençoe ao ponto de eu não servir de pedra de tropeço para o propósito que Deus tenha na vida de ninguém. Porque eu não quero pagar esse preço. E muitas das vezes é isso que acontece? Acontece sim. Muitas das vezes é isso que acontece. A inveja, gente. Pensa numa coisa diabólica, um sentimento diabólico que é a inveja. Por que Caim matou Abel? Por inveja. Por que José foi traído pelos irmãos? Por inveja. Quer dizer que os irmãos estavam literalmente errados? Não. Porque o pai de José foi quem começou errando na história. Ele tratava José e Benjamim como se fossem os melhores filhos e praticamente menosprezava os outros. Só que, infelizmente, os outros pecaram, por quê? Porque agiram pela força do próprio braço. Aí é que está o problema. Então, gente, por isso que a gente tem que tomar cuidado. A inveja é o pior sentimento que pode existir no coração do ser humano. O problema não é a gente ter, porque a gente não está livre disso. Sempre vai ter alguém que vai ser melhor do que a gente. Vai ter uma mulher que vai ser mais bonita do que eu. Vai ter um homem que vai ser mais bonito do que você, que é homem. Vai ter uma pessoa melhor sucedida do que você. O problema é o quanto você alimenta isso na tua vida. Te inveja. Tô falando que é fácil? Não é fácil, gente. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Todos nós queremos ser os melhores em tudo. Todos nós queremos ser. Mas a gente tem que se amar do jeito que a gente é. Aí é onde entra a identidade em Cristo. E se aceitar do jeito que é. Gorda, gordo, magro, magra. Não importa. Feio, feia, bonito ou bonita. Não importa o que você seja. Careca, com cabelo, sem cabelo. Não importa. A gente tem que aceitar-se do jeito que é. Com um braço, sem um braço. Com uma perna, sem uma perna. É triste? Tudo isso é muito triste, gente. A gente quer sempre ser o melhor. Mas a gente tem que aprender a se amar do jeito que é. É fácil? Não é. Claro que não é fácil. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que alimentar a inveja no nosso coração. E se a gente der brecha, a gente sente? Sente, gente. Sente. Sente sim. Porque sempre lá na frente vai ter alguém que é melhor que a gente. Só que a gente não deve alimentar isso, porque isso não é bom. Mas infelizmente, o mundo tem estado assim. E era isso que eu estava conversando com a minha amiga. Quando eu mandei o áudio para ela falando sobre isso. Tem pessoas que elas estão rindo pra gente, mas não gostam da gente. E muitas das vezes faz questão de declarar isso nas redes sociais. Gente, até a rede social ela declara muita coisa. Quando você posta ali uma foto sua e ninguém curte, mostra ali uma coisa meio que negativa. Porque se a pessoa gosta de você, por que ela não curte? Uma coisa que você está postando que você está bem, a pessoa não gosta de te ver bem. Como assim que ela não gosta de ver bem? Tem gente que entra nas nossas coisas só para curiar, mas não gosta. Eu entendo que não é com tudo que a gente vai concordar. Ok. Mas tem gente que deixa muito claro que não gosta da gente com esse tipo de comportamento. As pessoas acham que isso é besteira, não define ninguém. Não define ninguém, mas define comportamento. Não é que define, mas te mostra uma diretriz. Não vai ser fator determinante. Claro que não, gente. É um conjunto de ações. Porém, alguma coisa mostra. Uma pessoa que não quer te ver bem, não curte nada teu, isso pra mim tem uma outra visão. A pessoa quer mostrar que ela não gosta de você, ou isso mostra também que a pessoa fala mal de você, e quando ela fala mal de você, é óbvio que ela não vai curtir suas coisas, porque se ela fala mal de você, ela vai passar recibo de falsa. Isso não quer dizer que ela não seja falsa. Ela é falsa, do mesmo jeito. Só que ela não quer declarar isso pros outros. Ah, tô falando mal da mulher, mas tô lá curtindo as coisas dela. Tô falando mal daquele homem e tô curtindo as coisas dele. Então, aí é onde entra a situação. Então, o que acontece? A pessoa não curte, entendeu? Ou, às vezes, a pessoa não quer mostrar que tem aliança com você, que caminha com você, ou que concorda com algum comportamento teu, mesmo que seja bom, né? Mas tem gente que vai contra até as coisas boas, por inveja. Porque, pra mim, não tem outra explicação. A inveja, gente, ela traz muitos sentimentos por trás.
A inveja, ela traz a falsidade, a rivalidade, a competição. A inveja, ela apodrece os ossos, como a palavra do Senhor diz, justamente porque ela traz consigo um monte de coisas ruins. E a pessoa invejosa, quando ela alimenta, ela maquina o mal. Ela puxa o teu tapete. E ela geralmente vai se aliançar com outra pessoa que também não gosta de você, ou que também tem inveja de você, e consequentemente não gosta. Então geralmente vai fazer aliança para te puxar o tapete, para criar uma situação com você, para te queimar. Quantas vezes isso acontece, gente? No trabalho, até em família acontece isso, até com parentes, com amigos, em igreja. Isso acontece em todo lugar, gente. A partir do momento que você vive com pessoas, numa sociedade, com pessoas, meio coletivo, vai existir sim. A gente tem que estar realmente revestido do Senhor, com as armas do Senhor. Como Efésios 6 fala, né? Revestivos de toda a armadura. Para se livrar dessas coisas. Porque o dia mau, ele chega para todo mundo. E muitas das vezes ele chega, infelizmente, também trazendo decepções. Porque quando você está na necessidade, na pior, você conhece quem são as pessoas. Quando você precisa de dinheiro e não tem ninguém para te socorrer. Quando você precisa de uma ajuda, não tem ninguém para socorrer. Aí você conhece quem são as pessoas que estão do teu lado. Não é, gente, que as pessoas vão te ajudar sempre. Mas, infelizmente, tem pessoas que você conta mais. E muitas das vezes você não vai ter. A gente só conhece as pessoas quando a gente convive. Eu mesmo, eu não sou aquela pessoa que fica distribuindo dinheiro para ninguém. Não sou Silvio Santos, até porque eu sou pobre, não tenho, né? Eu não sou aquela pessoa que fica ajudando. Eu tenho até que ser mais trabalhada nisso, porque eu tenho meu coração meio duro nessas coisas. Eu até tenho que ser mais trabalhada nisso. Mas quando eu tinha uma vida melhor, eu tinha condições de dar, eu já dava. Eu não emprestava simplesmente, não gosto nem de emprestar minhas coisas, porque eu sou chata pra isso, mas eu dou se for o caso. Sabe? Eu prefiro dar. Prefiro comprar e dar se for o caso. Então, gente, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E a gente só conhece as pessoas quando a gente tá onde? Na intimidade, na suposta mesa. Aí a gente conhece as pessoas. E quando a gente precisa, seja no campo financeiro, seja no campo emocional, espiritual, é quando a gente vai conhecer as pessoas de verdade, no físico. Sabe, não tô querendo deixar essa palavra aqui, gente, que seria de cunho, tipo, a gente ser pessimista na vida, não é isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente caminha. Às vezes, sozinho, a gente está melhor acompanhado. É bom estar sozinho? Não, porque a palavra do Senhor diz que não é bom estar só. Por isso que ele fez uma auxiliadora para Adão. Justamente porque não é bom que o homem esteja só. Mas se é de você estar mal acompanhado ou mal acompanhada, sozinha você está no lucro. Sozinho você está no lucro. E isso não é só no departamento sentimental, gente. Aí eu levo para as outras áreas. Até no trabalho. Você tem que fazer de tudo para ser o melhor possível com todo mundo. Mas todo mundo vai gostar de você? Não. E certamente vai falar mal. Principalmente se você trabalha com crente, né? Gente, crente é bicho invejoso. Não é todo mundo, tá, gente? Eu não tô generalizando, mas crente é uma raça invejosa. Não pensa que é crente que é santinho, não, velho. É uma raça invejosa. Se alimentar, tem. Se eu alimentar, eu também tenho. Graças a Deus eu procuro alimentar. Mas se eu deixar, eu vou ter. E ainda por cima, além de ter inveja, ainda sai falando mal de você. Ainda difama você. Porque sabe muito bem o que fez. Eu já trabalhei com uma pessoa que eu ajudei. Eu achei que estava ajudando. E depois, a pessoa foi puxar meu tapete. Se aliançou com outras pessoas ali no grupo de trabalho e me prejudicou. Por isso que eu tô te falando, toma cuidado. Às vezes, sozinha, até no local de trabalho, você tá mais acompanhada. Isso não quer dizer que a gente não precisa das pessoas, a gente precisa. Mas tem horas, gente, que é melhor sozinha. Quando você vê muita panela, muito grupinho, toma cuidado. Todo mundo acha que isso é saudável. Não, gente. Andar em panela, pra mim, é como andar em máfia. Por quê? Porque se você tem uma panela que é produtiva, você acolhe. Agora, quando é uma panela negativa, é uma panela que rejeita, que exclui. A panela produtiva é aquela que acolhe, e não importa o seu defeito, porque ninguém é perfeito. Essa é a panela saudável, que é aquela que te acolhe, que te traz para perto. Mesmo que você tenha os seus defeitos, porque ela também tem. Ou você acha que essa panela é feita de santos e de santas? Não. Entendeu? Agora, a panela que te exclui é panela de manipulação, é panela de competição, panela de rivalidade. Então, essa panela você não pode fazer parte. É melhor realmente ficar só. Sozinho, gente, em alguns momentos é bom sim, viu? A gente acaba se livrando de muitas situações. E Deus, ele me ensinou isso. Tem me ensinado ainda, né? Porque tem coisas que eu ainda rejeito. Mas tem outras que eu consigo entender. Deus, ele sabe o que ele faz. A gente aqui não sabe muitas das vezes entender. Ou não tem humildade suficiente para entender. Eu digo isso por mim.
Às vezes eu não tenho realmente humildade com Deus. Com os outros é mais fácil ter. Agora com Deus eu tenho essa dificuldade, principalmente quando eu estou passando por essas situações. Quando Deus me aperta, me cobra, eu não gosto, eu não vou mentir. E Deus sabe. Sabe, tem coisas que para mim é difícil mesmo. Mas eu louvo ao Senhor pela bondade dEle, pelos livramentos e pela misericórdia dEle. Por tudo que Ele tem feito na minha vida, mesmo quando levou minha mãe. Mesmo que muitas das vezes para mim isso ainda é um processo doloroso, difícil de aceitar. Mas eu louvo ao Senhor, porque Ele tinha um propósito, tanto na vida dela quanto na minha. E Deus fez o melhor na vida dela, com certeza. E assim que seja na minha vida e na sua. Só que uma das coisas que eu tenho que buscar também é mais discernimento de Deus, sabe? O Senhor tem me ensinado. Aos poucos estou aprendendo, mas ainda falta muito. Sabedoria, gente, é importante. Não dá pra gente ficar debaixo de orgulho. Tem pessoas que são super orgulhosas. Uma coisa que eu não gosto é de gente que tudo quer ter razão. Pra mim passa uma impressão de pessoa narcisista. Sabe aquela pessoa que quer te confundir? Pra falar que a louca e o louco da história é você? Você tá vendo claramente que a pessoa tá realmente sendo errada, sendo injusta ou injusta, e a pessoa tá ali teimando com você. A pessoa não tem um ponto de humildade para reconhecer e dizer, olha, realmente eu tô errado, me perdoe. A pessoa não tem um pingo de humildade. Pelo menos esse pecado, eu acredito que eu tô mais distante de levar. Isso não quer dizer que eu não venha cometer, mas está mais distante, porque pelo menos isso o Senhor me ensinou bastante e essa lição eu aprendi um pouco. Claro que a vida nos endurece também, né, gente? Não dá para ser capacho de ninguém. Mas, gente, reconhecer e ter humildade não é feio. Pelo contrário, mostra o quanto você tem de Deus. Um coração que é um pouco mais puro, mais generoso, não é perfeito, mas está caminhando para a perfeição. Agora, quando a gente quer ter razão em tudo, é detestável. Se eu conversar com a pessoa ficar teimando com você, tudo que você fala, a pessoa retruca. Tudo que você fala, a pessoa quer ter a última palavra. Te faz parecer idiota. Aí você acaba se distanciando de gente assim. Você não quer estar perto. Ou você corre atrás quando precisa, se for o caso. Por quê? Porque se a pessoa não te trata com o devido respeito, vai criar uma distância. Ninguém é melhor que ninguém, gente. Independente da posição que a gente esteja na vida. A gente não é melhor. Sabe? Então você vai criando situações onde você afasta a pessoa. Isso pode ser dentro da família, isso pode ser também fora, num trabalho. Às vezes um relacionamento que é para ser saudável, vira aquele inferno porque ninguém tem humildade. E não dá sempre para você ficar sempre se curvando, sempre você ser a pessoa que cede. Uma hora também não dá. Você também tem que deixar que o outro aprenda a ceder. Não dá, não pode partir só de você. Isso daí tem que ser uma via de mão dupla, vai e vem. Tem que ser recíproco de lá e cá. Não dá para partir só de um lado. Então, gente, a mesa, ela tem várias questões a serem tratadas. Muitas coisas que o Senhor foi me dando aqui, olha, foi destrinchando. Que muitas coisas têm a ver, mesmo tem a ver com intimidade, com aliança e por fim, o assunto vai. Glórias ao Senhor por isso, a honra e a glória seja dada a Ele, que me deu esse discernimento para falar aqui com vocês. Para falar com vocês e também comigo, né? Porque a maneira que a gente ensina, a gente também aprende. Eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês nesse domingo. Para que vocês realmente venham meditar na palavra. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje, no dia 1º, né, de fevereiro de 2026. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês. Deus abençoe. Tenham todos um bom domingo. Uma semana abençoada no Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.